Olá, hoje a proposta de leitura é o livro A Culpa é das Estrelas, escrito por John Green, também um grande êxito que teve direito a um filme. Este livro, aparentemente triste, uma vez que a maior parte das personagens são adolescentes com cancro, é contada de uma forma muito leve, até com episódios hilariantes e divertidos. As personagens principais são Hazel, uma rapariga que tem um cancro na tireoide e que depois teve metástases nos pulmões, por isso tem de usar uma cânula no nariz com um suporte de oxigênio para que possa respirar. A outra personagem é Augustus, um rapaz que teve um cancro numa perna e por isso teve de ser amputado. Eles conhecem-se num grupo de apoio, mas antes de contar a história deles, deixem-me fazer aqui alguns apontamentos sobre a história de Hazel. Ela não vai mais à escola desde que foi diagnosticada há 3 anos e a mãe é a sua cuidadora oficial, digamos assim. O único que trabalha é o pai, ela não tem irmãos e a mãe está sempre ali a pairar por perto. Ainda que ela adore os pais, a verdade é que por vezes se sente sufocada, como se a mãe não tivesse vida própria, tivesse feito do cuidar dela o seu trabalho de vida e, portanto, Hazel acaba por driblar, entre aspas, algumas situações para conseguir escapar um pouco a esta vigilância e ter também alguns momentos só seus. Por outro lado, Hazel preocupa-se que se um dia ela partir, a mãe não tenha nada mais para fazer como objetivo de vida. Portanto, preocupa-se em incentivá-la nesse sentido. Esta rapariga tem uma antiga amiga de escola com quem de vez em quando se encontra. E há um momento engraçado, um dia em que elas vão ao shopping e a amiga está a experimentar sapatos altíssimos, comentando com Hazel: "Oh, se eu andasse em cima destes sapatos muito tempo, acho que morreria." E de repente fica muito preocupada com o que acabou de dizer, com medo de ter ofendido Hazel. E para disfarçar, comenta: "O que é que achas dos sapatos?" E Hazel diz: "Tenho a certeza que se eu andasse em cima deles, morreria mais depressa." Isto leva-nos a pensar como as pessoas têm tanta preocupação com a linguagem que usam com pessoas que tenham algum tipo de incapacidade ou deficiência e não percebem que, quando usam essa linguagem de forma forçada, acabam por estar, aí sim, a fazer discriminação, a sublinhar a diferença. Portanto, sugiro-vos que, em situações destas, usemos uma linguagem o mais natural possível. Isto é como dizer a uma pessoa cega: "Estás a ver?" E a seguir dizer: "Oh, desculpa, estás a sentir? Estás a tocar?" É exatamente o mesmo tipo de situação que devemos evitar. Voltando agora a Hazel, que vai participar num grupo de apoio de adolescentes com cancro, ela encontra lá um rapaz chamado Isaac, que, devido a uma forma muito estranha de cancro e muito rara, ele teve que extrair um olho. E agora o cancro reincidiu no outro olho e ele vai ficar cego. Isaac tem uma namorada e aparentemente a namorada está muito apaixonada e estão sempre a dizer um ao outro, sempre, que ficarão sempre juntos. No entanto, na hora da verdade, Mónica, a namorada de Isaac, acaba por deixá-lo dizendo que não conseguirá lidar com esta situação.
Isto é o que acontece muitas e muitas vezes entre casais, porque, de facto, a outra pessoa que não tem deficiência considera que não consegue lidar com este novo desafio. No entanto, quem lida com o verdadeiro desafio é a pessoa que sofre a perda. Mas, enfim, isto levaria-nos a todo o outro debate. Isaac fica desconsolado, chora desalmadamente, sente ódio pela situação, mas nada há a fazer. Quando ele é operado, Hazel vai visitá-lo. Então ela diz-lhe: "Olá, Isaac." E ele pergunta: "É a Mónica?" Ela responde: "Não, sou a Hazel do grupo de apoio." E ele, num ato de ironia, responde: desculpa, aproxima-te de mim para eu ver com as minhas mãos o teu rosto. E sabes, dizem que as pessoas, quando ficam cegas, ficam com os outros sentidos muito mais apurados, mas eu acho que ainda não tive tempo para que isso me acontecesse." Mais uma vez, um mito que está aqui a ser exposto, porque não é desta forma que as coisas funcionem, oxalá fosse. Depois é a vez de falar de Augustus. Augustus é um rapaz muito bonito por quem Hazel se apaixona e ele por ela. Mas ela não quer envolver-se com ele, sobretudo porque ela acha que vai morrer em breve e não quer que ele sofra por ela. Além disso, ele já teve uma namorada que faleceu devido a um tumor cerebral e ela não quer que ele repita ou volte a passar por essa dor. No entanto, acabam por se tornar grandes amigos, aproximando-se cada vez mais e também por namorar. Mas já lá chegaremos. Antes disso, começam por partilhar livros. Há um livro muito especial para Hazel que conta a história de uma menina com leucemia que tem 8 anos. Mas o livro não termina da forma que ela espera, ou seja, não dá resposta a uma série de questões que são levantadas ao longo do livro, não conta o final da história. Isto leva-nos a pensar numa outra situação, de como nós queremos que os livros terminem quase que de uma forma definitiva. Se terminam bem, então é assim que deve ficar para sempre, porque assim ficamos tranquilos e felizes. Porque se os livros nos fazem sonhar, não queremos que estraguem os nossos sonhos. Neste caso, o livro não conta o final, como vos digo, acaba até no meio de uma frase da menina, como se ela tivesse falecido enquanto falava. Então, Hazel tem a necessidade de conversar com o autor para lhe pedir as suas respostas, mas não consegue. Augustus empenha-se tanto quanto ela. Então que descobrem que há uma fundação que atribui financiamento para a realização dos sonhos de adolescentes neste tipo de situação. Hazel já gastou a sua possibilidade indo à Disney World, mas Augustus dispõe-se a oferecer a possibilidade dela para irem à Holanda, onde se encontra agora o escritor a viver em reclusão, de modo a poderem encontrar-se com ele e a fazerem as perguntas que desejam. Quando, porém, esta oportunidade surge, descobrem que ele é uma pessoa totalmente diferente daquilo que imaginavam. Além de ser um alcoólatra, é uma pessoa mal-humorada, muito agressiva, recusa-se a dar as respostas que Hazel tanto quer. Ela fica muito decepcionada com isto. Depois vamos perceber que, afinal, ele próprio teve uma filha com leucemia, que faleceu com 8 anos. Isto leva-nos a pensar que talvez todos os livros tenham um quê de autobiográfico das próprias experiências dos autores e que os autores que imaginamos por trás de cada livro não têm de ser necessariamente
génios que nós imaginamos que são. Têm também as suas fraquezas, os seus maus momentos e, enfim, todo um percurso que nós não conhecemos. Na Holanda, Hazel e Augustus, deixa-me aqui abrir um parênteses para contar que a mãe dela também vai, porque tem que zelar pelo tratamento da filha. Ainda assim, eles têm a oportunidade de estar juntos, sozinhos, e descobrem a sexualidade, porque efetivamente não há mais como negar a atração e o amor verdadeiro que surgiu entre eles. É então que Augustus conta a Hazel que a sua doença reincidiu de forma a atacá-lo por todos os lados. É indescritível a dor que isto pode causar a todos, mas nada mais há a fazer a não ser que ele tente um tratamento experimental para pelo menos tentar travar a doença o mais possível. Infelizmente, as coisas passam-se totalmente ao contrário daquilo que inicialmente podíamos supor ao início da leitura deste livro. Não é Hazel que é a granada de mão para Augustus, como ela se referia a si própria. É ele que, então, vai sofrer imenso até acabar por falecer porque o seu cancro não lhe dá tréguas. Deixem-me, antes de avançar, fazer aqui mais um parênteses para citar uma extravagância de Augustus muito engraçada. Ele usava um cigarro apagado no canto da boca. Quando Hazel lhe perguntou se ele fumava, quase escandalizada estava ela a ver aquilo, ele explicou-lhe: não, isto é uma metáfora. Eu tenho aqui uma arma que mata, mas eu tenho o poder de acender essa arma ou não. E é assim que ele simplesmente se limita a pôr o cigarro na boca e a fazer de conta que fuma sem fumar realmente, para não se prejudicar. Voltando a Augustus, a Hazel, a Isaac, antes dele partir, pede-lhes que se encontrem no lugar onde se conheceram, no sítio onde fazem as reuniões do grupo de apoio a adolescentes com cancro. E Augustus pede a cada um deles que faça o seu elogio fúnebre, porque ele quer ter a certeza que está de acordo com aquilo que deseja. Ele gostaria de ter tido uma vida que desse algum sentido a alguma coisa especial, que tivesse sido, de alguma forma, um sinal para alguém. Mas as coisas não se passam, nem como ele, nem como nenhum de nós deseja. O mais curioso é que quando Augustus acaba por falecer, Hazel vai ver aquilo que os amigos, que ela nem sequer conhece, postam nas mensagens para ele. E as mensagens dizem muito de que sentem a falta dele, que ele foi um herói, uma fonte de inspiração, etc. E ela pensa: que hipocrisia! Como é que nem eu conheço nenhum destes amigos porque nunca o visitaram, nunca o contactaram, não quiseram saber da luta deles, e agora, da luta dele, de Augustus, e agora estão aqui a elogiá-lo como se ele tivesse feito um caminho glorioso. Na verdade, há esta especulação de que são pessoas heróicas, muito corajosas, muito especiais, mas o que estas pessoas acabam por fazer é o único caminho possível: viver com o que têm, choram quando é necessário, conseguem brincar de vez em quando, mas são, como todos nós, seres humanos com fraquezas e virtudes. E por isso Hazel sente-se defraudada por todas aquelas pessoas com mensagens que não fazem sentido, sem terem conhecido Augustus como deve ser nos seus últimos momentos. Enfim, claro que ela
fica imensamente triste, mas fica-lhe um consolo, é que acaba por descobrir que a sua mãe está a preparar-se para, quando ela própria, Hazel, partir, fazer um trabalho de assistência social, de apoio a outras pessoas na mesma situação. E assim terminamos por hoje, esperando que estas mensagens vos cheguem ao coração. Até à próxima!